A Fé Explicada, capítulo 2. Deus e as suas perfeições. Quem é Deus? Certa vez li que um catequista pretendia ter perdido a fé quando uma criança lhe perguntou: quem fez Deus? E percebeu subitamente que não tinha resposta para lhe dar. Custa-me a crer nisso, porque me parece que alguém com suficiente inteligência para ensinar numa catequese teria que saber que a resposta é ninguém. A principal prova da existência de Deus está no fato de que nada sucede a não ser que alguma coisa a cause. Os biscoitos não desaparecem do vasilhame a não ser que os dedos de alguém os levem. Uma nogueira não brota do solo sem antes cair ali uma noz. Os filósofos enunciam este princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Assim, se recuamos até as origens da evolução do universo físico, 1 trilhão de anos ou 1 bilhão, ou o que os cientistas queiram, chegaremos por fim a um ponto em que precisaremos perguntar: ótimo, mas quem o pôs em movimento? Alguém teve que pôr as coisas a andar, ou não haveria universo. Do nada, nada vem. Os bebês vêm de seus pais e as flores vêm das sementes, mas tem que haver um ponto de partida. Há de haver alguém não feito por outro, há de haver alguém que não tenha existido sempre, alguém que não teve começo. Há de haver alguém com poder e inteligência sem limites, cuja própria natureza seja existir. Esse alguém existe e esse alguém é exatamente aquele a quem chamamos de Deus. Deus é aquele que existe por natureza própria. A única descrição exata que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Por isso, a resposta do menino perguntador seria simplesmente: ninguém fez Deus. Deus existiu sempre e sempre existirá. Expressamos o conceito de Deus como a origem de tudo, se acima e mais além de tudo o que existe, dizendo que Ele é o Ser Supremo. Daí, resulta que não pode haver senão um Deus. Falar de dois ou mais seres supremos seria uma contradição. A própria palavra supremo significa acima dos demais. Se houvesse dois deuses igualmente poderosos, um ao lado do outro, nenhum deles seria supremo. Nenhum teria o infinito poder que Deus deve ter por natureza. O infinito poder de um anularia o infinito poder de outro. Cada um seria limitado pelo outro. Como diz Santo Atanásio, falar vários deuses igualmente onipotentes é como falar de vários deuses igualmente impotentes. Há um só Deus, que é Espírito. Para entendê-lo, precisamos saber que os filósofos distinguem duas espécies de substâncias, as espirituais e as físicas. Substância física é a que é feita de partes. O ar que respiramos, por exemplo, é composto de nitrogênio e oxigênio. Estes, por sua vez, de moléculas e as moléculas de átomos, de nêutrons e de prótons e elétrons. Cada pequeno fragmento do universo material é feito de substâncias físicas. As substâncias físicas trazem em si os elementos de sua própria destruição, já que suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Pelo contrário, uma substância espiritual não tem partes. Não tem nada que possa quebrar-se, corromper-se, separar-se ou dividir-se. Isto se expressa em filosofia dizendo que uma substância espiritual é uma substância simples. Esta é a razão pela qual as substâncias espirituais são imortais, a não ser por um ato direto de Deus. Jamais deixarão de existir. Conhecemos 3 espécies de substâncias espirituais. Em primeiro lugar, a do próprio Deus, que é espírito infinitamente perfeito. Depois, a dos anjos. E por último, a das almas humanas. Nos 3 casos, há uma inteligência que não depende de nenhuma substância física para atuar. É verdade que nessa vida, a nossa alma está unida a um corpo físico e que depende dele para suas atividades. Mas não é a dependência absoluta e permanente. Quando se separa do corpo pela morte, a alma continua atuando. Continua a conhecer, a querer e a amar, inclusive mais livremente do que nesta vida mortal. Se queremos imaginar como é um espírito, tarefa difícil, pois imaginar
significa compor uma imagem, e aqui não a imagem que possamos adquirir. Se queremos fazer uma ideia do que é um espírito, devemos pensar como seríamos se o nosso corpo se evaporasse subitamente. Ainda conservaríamos todo o conhecimento que possuímos, todos os nossos afetos. Ainda seríamos eu, mas sem corpo. Seríamos, pois, espírito. Ser espírito é uma palavra difícil de compreender. Infinito ainda o é mais. Infinito significa não finito e, por sua vez, finito quer dizer limitado. Uma coisa é limitada quando tem um limite ou capacidade que não pode ultrapassar. Todo o criado é finito de algum modo. Tem limites à água que o Oceano Pacífico pode conter. Tem limites à energia do átomo de hidrogênio. Tem limites, inclusive, à santidade da Virgem Maria. Mas em Deus não há limites de nenhum gênero. Deus não está limitado em nenhum sentido. O Catecismo nos diz que Deus é um Espírito infinitamente perfeito, o que significa que não há nada de bom, apetecível e valioso que não se encontre em Deus, em grau absolutamente ilimitado. Talvez o expressemos melhor se invertermos a frase e dissermos que nada há de bom, apetecível ou valioso no universo que não seja reflexo, uma faísquinha, poderíamos dizer, dessa mesma qualidade segundo existe incomensuravelmente em Deus. A beleza de uma flor, por exemplo, é um reflexo minúsculo da beleza sem limites de Deus, assim como um fugaz raio de lua é um pálido reflexo da cegante luz solar. As perfeições de Deus são da mesma substância de Deus. Se quiséssemos expressar-nos com perfeita exatidão, não diríamos que Deus é bom, mas sim que Deus é a bondade. Deus, falando com propriedade, não é sábio, é a sabedoria. Não podemos entreter-nos aqui a expor todas as maravilhas perfeições divinas, mas ao menos daremos uma vista de olhos em algumas. Já tratamos de uma das perfeições de Deus, a sua eternidade. Homens e anjos podem ser qualificados de eternos, já que nunca morrerão, mas tiveram princípio e estão sujeitos a mudanças. Só Deus é eterno no sentido absoluto. Não só jamais morrerá, como também jamais houve um tempo em que não existisse. Ele será como sempre foi, sem mudança alguma. Deus é, que dissemos, bondade infinita. Não há limites à sua bondade, que é tal que ver a Deus será amá-lo com amor irresistível, e essa bondade se derrama continuamente sobre nós. Alguém poderá perguntar: se Deus é tão bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Por que deixa que haja crimes, doenças e misérias? Escreveram-se bibliotecas inteiras sobre o problema do mal e não se poderá pretender que tratemos aqui deste tema como merece. Não obstante, o que podemos é mencionar que o mal, tanto físico como moral, na medida em que afeta os seres humanos, veio ao mundo como consequência do pecado do homem. Deus, que deu ao homem o livre-arbítrio e pôs em marcha seu plano para a humanidade, não anda interferindo continuamente para arrebatar-lhe esse dom da liberdade. Com esse livre-arbítrio que Deus nos deu, temos que lavrar o nosso destino até o seu final, até a felicidade eterna, se a escolhermos como meta e quisermos aceitar e utilizar o auxílio da graça divina, mas livres até o fim. O mal é a ideia do homem, não de Deus. E se o inocente e o justo têm que sofrer a maldade dos maus, sua recompensa no final será maior. Seus sofrimentos e lágrimas nada serão em comparação com o gozo vindouro. E, entretanto, Deus guarda sempre os que guardam em seu coração. A seguir, vem a realidade do infinito conhecimento de Deus. Todo o tempo passado, presente e futuro, todas as coisas que são e as que poderiam ser, todo o conhecimento possível, é o que poderíamos chamar um único grande pensamento da mente divina. A mente de Deus contém os tempos e toda a criação, assim como o ventre materno contém toda a criança. Deus sabe o que farei amanhã? Sim, e na próxima semana? Também. Então não há o mesmo que ter que fazê-lo. Se Deus sabe que na terça-feira irei de visita à casa da tia Beatriz, como posso não fazê-lo? Esta aparente dificuldade que um momento de reflexão nos resolverá, nasce de confundirmos Deus conhecedor com Deus causador.
Que Deus saiba que irei ver minha tia Beatriz não é a causa que me fez ir. Antes, ao contrário, é a minha decisão de ir à casa da minha tia Beatriz que dá pé para que Deus o saiba. O fato de um meteorologista estudando seus mapas saber que choverá amanhã não causa a chuva. É ao contrário, a condição indispensável que fez que amanhã vá chover é que proporciona ao meteorologista a base para saber que amanhã choverá. Para sermos teologicamente exatos, convém dizer aqui que, falando em termos absolutos, Deus é a causa de tudo o que acontece. Deus é por natureza a primeira causa. Isso quer dizer que nada existe nem nada acontece que não tenha origem no poder infinito de Deus. No entanto, não há necessidade de entrar aqui na questão filosófica da casualidade. Para o nosso propósito, basta saber que a presciência divina não me obriga a fazer o que eu livremente decido fazer. Outra perfeição de Deus é que não há limites à sua presença. Dizemos dele que é onipresente, está sempre em toda parte. E como poderia ser de outro modo, se não há lugares fora de Deus? Ele está neste escritório em que escrevo. Está no quarto em que você me lê. Se algum dia uma aeronave chegar a Marte ou a Vênus, o astronauta não estará só ao alcançar o planeta, Deus estará ali. Note-se que a presença sem limites de Deus nada tem a ver com o tamanho. O tamanho é algo que pertence à matéria física. Grande e pequeno não têm sentido se aplicados a um espírito, a menos ainda a Deus. Não é que uma parte de Deus esteja num lugar e a outra no outro. Todo Deus está em toda parte. Tratando-se de Deus, espaço é a palavra tão sem significado como o tamanho. Outra perfeição divina é seu poder infinito. Deus pode fazer tudo, é onipotente. Pode fazer um círculo quadrado? Poderia alguém perguntar. Não, porque um círculo quadrado não é algo, é nada, é uma contradição nos seus próprios termos, como dizer luz do dia referindo-se à noite. Deus pode pecar? Não de novo, porque o pecado é nada, é uma falha na obediência devida a Deus. Enfim, Deus pode fazer tudo menos o que é não ser, nada. Deus é também infinitamente sábio. Foi Ele quem fez tudo de tal modo que, evidentemente, sabe qual é a melhor maneira de usar as coisas que fez, qual o melhor plano para suas criaturas. Alguém que se queixe. Por que Deus faz isso? Ou porque Deus não faz isto ou aquilo, deveria lembrar-se de que uma formiga tem mais direito a criticar Einstein do que o homem em sua limitada inteligência, a pôr em dúvida a infinita sabedoria de Deus. Não é preciso ressaltar a infinita santidade de Deus, a beleza espiritual daquele em quem tem origem toda a santidade humana é evidente. Não é preciso ressaltar a infinita santidade de Deus, a beleza espiritual daquele em quem tem toda a santidade humana é evidente. Sabemos que a própria santidade sem mancha de Santa Maria, ante o esplendor radiante de Deus, seria como a chama de um fósforo comparada com o fulgor do sol. E Deus é toda misericórdia. Deus perdoa todas as vezes quantas nos arrependemos. Há um limite para a minha paciência e para a daquele outro, mas não para a infinita misericórdia de Deus. Mas Ele é também infinitamente justo. Deus não é uma vovozinha indulgente que fecha os olhos aos nossos pecados. Se nos recusamos a amá-lo e para amá-lo é que existimos, embora Ele nos queira no céu, a sua misericórdia não anulará a sua justiça. Tudo isto e mais é o que queremos significar quando dizemos: Deus é um Espírito infinitamente perfeito.